Olá a todos, está no ar mais uma edição do nosso podcast De Frente Comigo. Meu filho, uma satisfação ter você aqui, viu? É um prazer imensurável. Você não sabe como é que eu fico triste quando o podcast não tem ninguém assistindo. É uma tristeza danada, né? Só que é diferente nessa edição, mais uma vez é diferente, né? Então a sua audiência aqui abrilhanta ainda mais esse espaço. Então, agradeça a sua audiência. E a você que está chegando agora, ainda não é inscrito no nosso canal? Por quê? Que falta de educação é essa? Vai lá, meu filho, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, o sininho, isso já ajuda bastante. E a gente vai trazendo aqui várias histórias, vários conteúdos que eu tenho certeza que você vai gostar e muito. Bom, feito tudo isso, se prepare, porque a partir de agora é De Frente Comigo. E no episódio de hoje eu vou tratar um assunto importante para você mesmo, na verdade para todo mundo. Vamos falar de saúde, mas eu vou falar de saúde de verdade. Aquela que cabe no seu bolso, uma saúde acessível, né? Talvez que você precise tratar a saúde, fica pensando, meu Deus do céu, eu tenho que ir no posto de saúde. Terça-feira eu vou lá. Ih, tá frio, né? Tem que pegar a fila, porque se você não chegar cedo, você não vai ganhar a senha. Daí vai. Bom, não tô aqui para falar mal do posto de saúde, não. Eu tô aqui para te dizer que existem oportunidades para você se tratar, se cuidar de uma forma simples e objetiva. Na verdade, nem sou eu que vou dizer isso, não. Quem vai falar para você é a gestora de uma das maiores clínicas de Belo Horizonte, da Clínica da Cidade, Unidade Venda Nova. Tá aqui comigo a Thaís. E tudo jóia? Tudo bom, Pablo? Show de bola, Thaís. É um prazer estar aqui com você e a gente poder falar um pouquinho desse assunto que eu acho que é tão importante, né? E às vezes as pessoas também nem tomam tanta consciência de tudo que pode ser feito, né, dentro da área da saúde. Vai ser um Thaís, prazer. eu agradeço você ter vindo aqui. Até agradeço duplamente. Primeiro, que a Thaís é uma das nossas patrocinadoras aqui do podcast. A Clínica da Cidade Unidade Venda Nova é uma patrocinadora do podcast. Desde o início acreditou na proposta. E foi difícil trazer ela aqui, que ela não para, Thaís. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. Eu faço atendimento lá na clínica, inclusive, depois vou mostrar um vídeo, um retorno meu, tô tratando com o Dr. Anderson, uma gracinha, gente finíssima. É ótimo. Movimentação danada lá, hein? É, lá, graças a Deus. Que chique. Já tem um tempo que a gente tá com a clínica, né? Ela foi a primeira aqui de Belo Horizonte, da Clínica da Cidade, porque são mais de 50 unidades no Brasil, né? Ela tem mais de 22 anos, então é uma clínica já super consolidada. E a gente quer isso mesmo, né, Pablo? Assim, levar uma medicina acessível, de qualidade, com atendimento humanizado, né, para as pessoas. Então, a gente vem crescendo aí bastante. A nossa unidade aqui já está com 3 anos e eu acho que já está se tornando uma referência, né, na região. Então, fidelizando as famílias, legal. Isso, a gente está muito feliz com o crescimento da clínica, está muito bacana. Para você que está acompanhando, eu sempre falo da Clínica da Cidade Unidade Venda Nova e não será diferente nessa edição. Então, Zaca, coloca pra gente aquela arte bonita da Clínica da Cidade Unidade Venda Nova. Pra você que ainda não conhece, já acesse o Instagram aí, ó. Clínica da Cidade BH Venda Nova, tá? Acesse o Instagram, já siga pelo Instagram, porque sempre tem informações importantes para sua saúde e para você que quer um atendimento rápido, acessível, que cabe no seu bolso, com profissionais competentes, fica ali em Venda Nova, do lado da Praça dos Taxistas ali, perto da Padre Pedro Pinto. Para você que vai de ônibus, meu filho, é fácil demais. Quer ir de carro? Tem estacionamento conveniado na porta, ou seja, é fácil de chegar, fácil de ser atendido e ter uma estrutura completa. Como eu disse, eu sou cliente da Clínica da Cidade Unidade Venda Nova, estou muito satisfeito e quero aproveitar essa oportunidade para te indicar. Então, volta na Thaís que ela vai falar mais pra gente da clínica. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero esmiuçar um pouco mais sobre o trabalho da clínica, como é feito os atendimentos. Eu quero falar da Thaís. A Thaís que teve a coragem de embarcar no mercado competitivo, né? E escolher uma bandeira forte e está aí à frente dessa clínica que é referência, né? Que já vai fazer 3 anos. Mas eu queria... Osaka, coloca a foto da família da Thaís aí, que eu acho que é a base da gente, né, Thaís? Com certeza. Que eu acho que ali dá pra descrever quem você é de fato. Isso, família é tudo, né? Eu acho que é importante, né? Minha paixão aí, né? Meu marido, meu filho. É muito bacana, muito interessante, assim, e eu acho que tem a ver, né? A gente trabalhar com saúde, eu acho que é o cuidado
E vem dessa base, né? Eu falo que assim, família, saúde, é o que a gente tem de mais importante na vida, né? E ali eu tô vendo que seu filho, ele faz hipismo, não é isso? Isso, meu filho... É assim que fala, né? Que isso, meu filho é atleta de hipismo, né? Então, ele vai para as competições, né? Até essa foto aí, ele tá com uma medalha. Ah lá, tá bonitão lá, com medalhão. Chique demais. Fica bacana, né? Isso aí foi em Brasília. Seu marido da área da tecnologia, né? Isso, meu marido da área de TI, exatamente. Aí ele me ajuda lá na clínica também, na parte de TI, né? Aí a gente trabalha em família ali também. Ele tem a empresa dele, mas ele me ajuda lá na clínica, em toda a parte de TI da clínica. E como é que você foi parar nessa área, Thaís? Pois é, Pablo, eu venho, né, minha família vem da área empresarial, né, a gente já trabalhou aí há mais de 50 anos com empresa de transporte urbano, em metropolitano e rodoviário e também de cargas, e há uns 10 anos atrás a gente resolveu sair dessa área, né, por motivos familiares, pessoais, e eu acabei indo também para a área da educação. Então, eu trabalhei com escolas de idiomas. E na pandemia, foi um momento em que eu principalmente, repensei muito, né? Porque acho que foi um momento que todo mundo sofreu muito, né? E a gente refletiu muito sobre tudo que aconteceu. E aí casou, né? Eu conversava muito com meu pai, com meu marido. Falei assim, gente, a gente tem que trabalhar com coisas que são essenciais, com coisas que são importantes, né, realmente. Não que a escola de inglês não seja importante, era muito importante, né? Eu acho que você aprender um idioma é importante, de fato, né? Você trabalhar com educação é importante. Yes, no speak English. É importante, mas eu não falo. É muito. Mas assim, eu queria alguma coisa mais... vou falar assim, que a gente realmente fizesse um pouco mais de diferença na vida das pessoas. E aí acabou que foi, né, a clínica da cidade, eu acho que foi assim, eu falo que quando a gente começa a pensar, as energias acabam que atraem as coisas, sem né? dúvida, a lei da atração é incrível. E aí um dia eu estava em casa, eu recebi uma ligação de uma pessoa que foi a pessoa que na época... fez a parte de transição comigo para a escola de idiomas, e essa pessoa estava trabalhando na clínica da cidade, que é uma franquia, né? E ela estava na franqueadora. E ela me ligou, falou, Thaís, a gente está querendo expandir para Belo Horizonte, e a primeira pessoa que eu pensei que poderia operar a clínica, né? Que a gente gostaria que fosse a primeira franqueada, que eu sei que vai levar o trabalho da clínica conforme tem que ser levado a sério, eu pensei em você. Você topa? Aí eu falei, nossa, você sabe que eu estava pensando nisso, estava comentando com meu pai, com meu marido. Você chegou a pensar na área da saúde? Assim? Pensei na área de saúde, pensei no ramo também de alimentação, mas principalmente assim, nessa parte de serviço essencial mesmo, sim, sabe? E eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de público, né? Assim, eu gosto de estar em contato com pessoas. Aí eu falei, nossa, deixa eu entender esse projeto, porque tá indo bem, assim, de acordo com o que eu tô pensando. Eles me apresentaram, enfim, eu gostei demais da proposta, bateu muito com o que eu penso, né? Que tem que ser uma área da saúde. E aí, quando a gente abriu a primeira unidade da clínica aqui em Belo Horizonte desse jeito. Foi. Eu falo assim, né? Eu acho que as coisas conspiraram para que acontecesse dessa forma. Da escola de foi muito idioma. Legal. Aí eu saí. Passou. Porque no início eu tentei tocar os dois, mas a clínica demanda muito tempo. Né? Pensando assim, para você ter realmente uma clínica de qualidade, uma clínica que realmente entregue o que precisa ser entregue. A dedicação tem que ser maior. Tem que ser maior. Então, eu preferi repassar as escolas, elas existem ainda até hoje, funcionam super bem, graças a Deus, mas estão sendo operadas por outras pessoas para que eu pudesse realmente focar na clínica, que eu acho que era o mais importante. Por que venda nova?
Você mora em outra regional. E a Venda Nova foi uma escolha por população, povo? Isso. Ela é uma cidade, na verdade, né? Eu falo que Venda Nova, né? Aquele Vetor Norte ali, ele tá quase sendo uma outra cidade, né? À parte. Na verdade, a gente fez um estudo de 3 locais aqui em Belo Horizonte, mas o que ficava mais próximo de deslocamento para mim, e que a gente entendeu assim, que a gente conhecia um pouco mais a região, foi Venda Nova, porque eu moro na região da Pampulha. Então, assim, eu não estou em Venda Nova, mas também não é tão distante, porque hoje aqui em Belo Horizonte a gente tem que pensar nesse deslocamento, exatamente, né? Porque o trânsito aqui não tá brincadeira. Então, abrir de repente num lugar muito longe, às vezes você não consegue se dedicar tanto. Isso. E lá fica mais fácil de eu me deslocar. E é uma região que, de alguma forma, a gente conhecia um pouco mais, ficaria mais fácil da gente traçar as estratégias que aproveitando que a gente está falando um pouco mais da clínica na prática, eu vou pedir o Zaca para colocar as imagens da unidade lá de Venda Nova, né? Que mostra ali que as pessoas, né, estão indo lá, frequentando, a casa cheia lá, que bacana. É uma imagem porque eu acompanho a clínica desde o primeiro endereço. Agora que ela está no endereço oficial, em Venda Nova, que é ali na Praça dos Taxistas, isso, a gente vê um fluxo de pessoas mais, um pouco maior, né? Porque, na verdade, é muito acessível o local. Sim. Né? A gente começou na Rua da Matriz, né? Era um ponto até bacana, um imóvel interessante, mas não era tão central, né? Tão acessível. Não tinha um estacionamento perto, então às vezes para as pessoas estacionarem era mais complicado, era bem né? complicado. Linha de ônibus, às vezes as pessoas tinham que descer um pouco lá na parte do E ainda assim o povo ia até lá, eu lembro. Ia, com certeza. E assim, a gente tinha um volume interessante. E aí deu a oportunidade da gente conseguir um imóvel, porque você sabe, ali em Venda Nova é lotado. Então você conseguir às vezes um imóvel central não é tão fácil, né? Mas aí acabou que apareceu um imóvel no ponto que a gente queria e a gente conseguiu negociar. E aí, quando foi em novembro do ano passado, nós mudamos a clínica para esse novo endereço, que é na Rua Santa Cruz, número 51. Coloca pra gente na tela aqui o endereço. Para quem não conhece, ali na Rua Santa Cruz, esse é o novo endereço. A Rua Santa Cruz, número 51, né? Isso. Fica ali, o Mundo Novo, eu frequentei muito ali, o Mundo Novo do Eros Biondini ali. Muita gente também, igreja, ainda frequenta lá. Sim. É um lugar muito fácil de chegar. Eu mesmo fiz um retorno de um atendimento lá. Eu vou mostrar esse vídeo aqui, ó. Coloca pra gente o vídeo, que eu fiz um retorno lá outro dia com o Dr. Anderson. Foi ótimo. E eu quero mostrar na prática lá, gente. Fachada bonita, bacana lá. Lugar acessível, tem a acessibilidade fácil para quem precisa, né? De elevadores. Olha lá, pegou a senha. Nem sentei, a moça já tava me chamando. Foi super rápido mesmo. E aí você passa no guichê, tranquila lá, a mocinha lá, sorridente. Todas elas sorridentes, assim, né? Sim. Você faz atendimento odontológico também? Bom ter um sorriso bonito. O odontológico não, mas o sorriso no rosto tem que ter, né, Pablo? Olha a estrutura. São muitas salas e ali na salinha do Dr. Anderson. Eu não filmei aquela parte ali porque eu tinha que mostrar meu braço e aí você sabe como que é, né? Censurar aquela imagem. Mas essa aí é a estrutura da clínica da cidade, Unidade Venda Nova. Muito legal, viu? Agora vem pra cá que eu quero falar um pouco dessa clínica, porque tenha facilitado a vida de muita gente, inclusive a minha. Porque hoje, antes de tudo, pensou em atendimento, eu já falo com a Brenda. Você pode marcar pelo Zap aí, vai pelo site. Isso. E a gente consegue resolver aquelas demandas rápidas de saúde. E assim, como é que funciona, Thaís? A pessoa hoje precisa atender na clínica. Eu sei como funciona, mas eu queria ouvir da sua boca para nossa audiência entender. Certo. Tá com sentimento de dor, tá passando mal ou precisa procurar um atendimento. Como é que ela faz na clínica? Bom, nós não somos uma clínica de urgência e emergência, então a gente não tem aquele atendimento assim, nossa, tô morrendo, eu preciso de um atendimento rápido, né? Não é assim, normalmente nossas consultas elas são agendadas, porém, o intuito da clínica da cidade é que a gente consiga ter atendimento até para o mesmo dia, então... não, tô com a gripe muito forte, não tô passando bem, eu preciso ser atendida por um clínico geral, liga lá, que normalmente a gente tem para o mesmo dia. Então, a gente faz por horário marcado, não é ordem de chegada, porque a gente quer
que aquele atendimento seja exclusivo. Então, aquele horário é daquele paciente. O médico ele vai estar disponível para aquele paciente. Então, a gente sempre busca um atendimento de qualidade, humanizado, né, e com preço acessível. Eu gosto muito de explicar essa questão do preço acessível, porque a gente tem muito as clínicas populares, né? E nós não nos posicionamos como uma clínica popular. Não denegrindo ou não falando mal, porque eu acho que são nichos diferentes, né? Atende toda forma de público. Mas quando a gente fala uma medicina acessível, a gente entende que é um preço justo, né? E que a população consegue pagar. Mas também é um preço que a gente consegue trazer profissionais mais qualificados às vezes, assim, que realmente a gente exige dos nossos profissionais uma consulta de qualidade, que ele realmente faça a anamnese correta ali do paciente, que ele examine com calma, que ele escute, né, o paciente, porque a gente está lidando com saúde, né, e eu falo que saúde eu acho que é o bem mais precioso que a gente tem. Então, se a gente não está bem de saúde, nada funciona, né? Não consigo trabalhar, não consigo cuidar da família, não consigo me cuidar. Então, é uma responsabilidade muito grande a gente ter a saúde de uma pessoa, né, sob os nossos cuidados. Então, a gente busca assim, um ambiente agradável, né? Então, a clínica foi toda projetada para acolher super bem, né, os pacientes, para que eles sentem, né, nas cadeiras lá de espera, né, com conforto. Com aquele cafezinho de máquina. Com aquele cafezinho. Eu adoro aquele cafezinho. A gente tem lá cafezinho, chá de uma máquina que é uma delícia. Super legal. Água. Agora em junho, por exemplo, a gente está enfeitando a clínica com o mês junino, então a gente tá oferecendo, às vezes, uma paçoquinha, né, para os nossos pacientes. É um carinho. Que não sejam diabéticos, né? Que não pode a gente perguntar antes se pode ter açúcar, para poder deixar sempre a experiência do nosso paciente na clínica o mais agradável possível, né, Pablo? Você até brincou, as meninas estão sempre sorrindo. Tem que atender sempre sorrindo. Eu falo, gente, se o paciente tá aqui, ele já tá com algum problema, né? Porque normalmente as pessoas vão na clínica. Exatamente. Porque não tá com precisam uma dor, consertar tá com alguma o corpo coisa. humano. Isso. Então, a gente preza muito lá na clínica pelo acolhimento. Então, a gente precisa acolher aquele paciente, entender. Tanto é que as nossas colaboradoras, elas são consultoras da saúde. A gente não contrata nem recepcionista, nem atendente. A gente contrata consultora da saúde. Por quê? Porque a função delas, além de atender e de recepcionar, também auxiliar, porque às vezes a pessoa chega, ela tá com uma dor, mas ela não sabe nem direito, assim, qual a especialidade que ela precisa. Então, a gente consegue, elas têm treinamento para isso, para poder orientar também, né? Então, isso é muito importante. O legal que você falou aí, Thaís, é que lá atrás, quando você decidiu, né, enveredar nesse mercado, você falou algo sobre atração. Sobre energia que te levou e moveu. Da mesma forma, agora você fala que uma das metodologias que você usa do sorriso, vamos dizer assim, é para buscar uma energia positiva. Sim. Você acredita muito nisso? Por exemplo, quando eu tô mal, que eu vou lá buscar atendimento de saúde, aquele sorriso pode, de fato, já começar a amenizar um pouco a minha dor, o meu sofrimento com um determinado problema de saúde? Com certeza. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Eu falo muito com as meninas, gente, às vezes tem pacientes, assim, que são fofos, né? Que podem estar passando mal, mas que são, assim, uma gracinha. Mesmo passando mal, meu caso, quando eu vou lá, eu sou super simpático, uma gracinha, tá sempre sorrindo. Agora, tem pessoas que, às vezes, estão com muita dor, já chegam, às vezes já passaram por outros médicos, a gente não sabe o histórico daquela pessoa, né? Às vezes ela tá numa angústia de não saber exatamente o que... Aflita ali com o que... Isso, né? Tá sentindo, teve um caso assim, de uma paciente que uma vez eu tava conversando, ela tava falando, eu já passei em 5 médicos, cada um fala uma coisa, um fala que eu tô com lúpus, outro fala que eu tô com reumatismo, eu não sei mais o que eu tenho, eu tô agoniada e tal. Então, assim, isso... Claro, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Eu falo assim, gente, a gente trabalha
né, na área da saúde. As pessoas, elas têm algum problema. Vamos nos colocar no lugar delas. Se fosse a gente, que a gente tivesse com um problema muito sério, a gente não conseguisse um diagnóstico ainda. Vim para cá para buscar um diagnóstico. Existe aquela ansiedade, existe aquele medo, tô com um problema sério, tem solução, vou falecer, como é que vai ser isso? Então eu falo, gente, às vezes um acolhimento, né, uma palavra gostosa que a gente dê, chamar sempre pelo nome. Eu falo assim, gente, chama os pacientes pelo nome. Porque assim, falar, moça é qualquer um, né? Mas se eu virar e falar assim, ô Pablo, eu tô falando com o Pablo, eu não tô falando com o moço, né? Eu tô dando aquela atenção pra você. Então é isso que a gente sempre instrui a nossa equipe. Outro dia eu tava lá e a moça descobriu, uma paciente descobriu que tava grávida. Ela começou a chorar. Meu Deus, eu não sabia. Aí tinha uma atendente lá que ficou lá do lado dela abraçando. Eu falei, deve ser amiga dela, né? Depois descobri que não era amiga, não. Era só a sua consultora de saúde que tava ali, sim, naquele momento que a menina tava emocionada, assim, não sei se era feliz, se era triste, eu não sei qual era o sentimento dela. Ela chorava. Mas ali tinha uma atendente, uma consultora. Eu vi, achei carinhoso. E aí eu queria definir, talvez uma palavra que você não tenha usado aí pra falar da sua equipe, da sua gestão, é a questão humanizada. Isso. Eu vejo que o atendimento é humanizado. Então, lá na clínica da cidade não tem aquele papo de consulta rápida, próximo, vem que o médico tem que faturar, não tem isso não, né? Não é assim. A gente, inclusive, assim, às vezes, não vou mentir, às vezes acontece alguns atrasos, né? Então, tô marcado para 10 horas, acontece às vezes do médico atender 10h30, né? E às vezes o paciente fica assim, poxa, mas eu marquei 10 horas. Nessa hora a gente chega, conversa com o paciente e fala assim, olha, as nossas consultas aqui, eu não exijo do meu médico que ele atenda em 5, em 10 minutos. Vai ter casos que eles vão atender em 10 minutos e vai resolver. Mas vai ter casos que pode ter alguma complicação durante a consulta, ele detecta alguma coisa. E aí ele vai precisar esmiuçar ali e talvez aconteça, né, algum atraso. Por quê? Porque a gente pede muito para os nossos profissionais tratarem realmente com carinho, com atenção, né? E graças a Deus, assim, né? Eu falo de energia também. Sim, né? Quando a gente, acho que tá com boa intenção, nosso corpo clínico é muito bacana. A gente conseguiu, assim, montar uma equipe de médicos que tem esse perfil de atendimento humanizado mesmo, sabe? Eu vejo isso. Então, é muito bacana. Então, assim, às vezes eu falo assim, olha, espera um pouquinho, mas eu tenho certeza que a hora que você sentar vamos supor, com o doutor Anderson, eu sei que você vai sair de lá satisfeito, né? Eu sei que você vai entender o porquê que às vezes aconteceu um atraso. Então, a ordem é para que o médico atenda o paciente. Pacientemente. Isso, atenda o paciente do que ele precisa. Que legal. Né? Claro que a gente tenta ao máximo cumprir os horários. É lógico. Mas se tem uma intercorrência, né, assim, a gente precisa resolver aquilo ali. Né? Nós falamos ali de preço acessível e tudo mais. Como é que funciona? A pessoa também pode ter acesso a plano de saúde, por exemplo, lá? Algum convênio? Como é que funciona isso? Não, a clínica da cidade, ela trabalha só com consultas particulares. A gente não trabalha com convênio. Até porque, nesse momento, né, a gente realmente quer uma qualidade no atendimento. Então, não adianta a gente lotar a clínica, porque aí, né, falar assim, a agenda do médico, né, vamos supor, é uma manhã e ele tá com 50 pacientes para atender. Não vai conseguir o atendimento que a gente busca, né, e que é o nosso intuito. Então, a clínica da cidade, ela trabalha hoje com consultas particulares só. Agora, eu sei que são muitas especialidades que vocês atendem lá, mas quais são as principais? Tenta lembrar aí pra gente. E a gente sempre tem o clínico geral, né, cardiologista, ortopedista, reumatologista, nefrologista, que é uma especialidade também, que às vezes as pessoas não acham com facilidade, a gente tem nefros muito bons lá, ginecologista, urologista, a gente faz atendimento em todas essas especialidades. Falar em urologista, menina, eu tenho que marcar esse trem, né? O homem depois dos 40, tem uma equipe aqui também que tem que marcar
Bem lembrado disso aí. A gente fala em tom de brincadeira, mas eu parei de brincar com essa informação porque eu andei fazendo algumas reportagens e vi quão importante é a prevenção desse tipo de tratamento com o urologista, né? Isso. As pessoas não se dão conta e as pessoas buscam muito atendimento preventivo lá na clínica? Ainda é uma cultura nossa de deixar para... Isso. Infelizmente, ainda é uma cultura que eu acho que precisa ser mudada. A gente tenta trabalhar isso lá na clínica com os nossos pacientes, né? A gente tem alguns pacotes de check-up que justamente são para trabalhar na prevenção. A gente sempre conversa com os nossos pacientes. Porque deve ser um desafio, né? O povo deve achar assim, não, tá querendo me vender uma consulta, tá querendo... Não é exemplo? Isso. Só que, na verdade, não. Isso aí, a importância de um tratamento preventivo, você pode prevenir ali uma doença que não se mata se você não for em tempo hábil, né? Sim, é isso mesmo. A gente consegue, numa prevenção, né, diagnosticar alguma coisa e vou dar um exemplo aqui que acho que vai ficar muito claro, né? E aí eu acho que eu posso falar porque foi com a minha funcionária da minha casa. Eu falava com ela assim, olha, Raquel, você precisa... tinha muito tempo que ela não ia numa ginecologista, né? Eu falei, olha, Raquel, você tá precisando fazer um preventivo, tem muito tempo que você não faz. Ah, Thais, mas eu tô bem, não sei o quê, não, mas vai, vou te dar de presente, né? Já que você me ajuda tanto aqui em casa. Legal. Vou te dar de presente, você vai lá fazer um check-up ginecológico com a gente. Aí ela foi, né? Foi lá, fez os exames de sangue, fez Papa Nicolau e fez a consulta. No resultado, acusou um início de câncer de colo de útero nela. E isso, assim, é verdade. Eu tô contando que foi dentro da minha casa, né? Não tô nem contando o caso de pacientes, né? E aí a gente conseguiu encaminhá-la, né? A gente não faz cirurgia lá na clínica, né? Lá é só consultas eletivas e exames, né? Depois a gente explica um pouquinho sobre isso. Mas a gente conseguiu encaminhá-la direitinho, né? Os médicos fizeram encaminhamento de urgência e tal. Ela conseguiu fazer a cirurgia. E hoje ela tá curada, né? Já fez o controle e tudo. E então, assim, eu falo muito com as meninas, né? Com a equipe lá na clínica, né? As meninas não, porque eu tenho rapaz lá também, né? Eu brinco assim, de vez em quando eu digo, gente, eu tenho que... É muita menina na clínica, tem você também. Eu falo muito com a equipe, falei, gente, o que a gente faz aqui na clínica, além de atender pacientes? Aí eles ficam olhando, assim, um dia, né? Eu tava pensando, falei, gente, vocês já pensaram que aqui na clínica a gente salva vidas? Aí eles olharam assim, falaram, nossa, Thais, é mesmo. Eu falei, pois é. Dei até o exemplo, a gente salvou, por exemplo, a Raquel. Porque, imagina se ela ficasse mais uns 2 anos sem fazer preventivo e, de repente, esse câncer evoluísse, desse uma metástase e ela não conseguisse pegar na hora ali para já resolver. Né? Talvez ela teria algum problema mais sério, né? Às vezes, por exemplo, num exame de ultrassom, né? Às vezes pode pegar um início de câncer de mama, a pessoa consegue, às vezes, na hora que detecta aquilo ali, já se cuidar, né? E tem cura. Então, eu falo assim, gente, aqui na clínica da cidade, a gente também salva vidas. A gente não é um hospital de cirurgia, de nada, mas a gente consegue, com atendimento de qualidade, fazer um diagnóstico e dar a oportunidade daquela pessoa se cuidar e, né, continuar bem com a saúde dela. E a Raquel trabalha com você ainda? Trabalha. Que legal. Trabalha até hoje. Que doideira isso, né? De repente você falou assim, olha, você tem que se cuidar, porque você tá, né, na rotina vendo que as pessoas fazem um atendimento preventivo. E você era assim também? Você passou a fazer atendimento preventivo agora que você tá na clínica? Não, eu sempre fiz. Você sempre fez, você agiu corretamente. Controles, isso. E cobro do meu marido, do meu filho, porque... Homem, às vezes, não gosta muito de prevenção, né? Aí, de vez em quando, eu dou uns puxão de orelha nele. Falei, olha, o senhor tem que ir lá. A primeira consulta que eu fiz com vocês lá foi com aquele profissional que, quando a pessoa tá precisando emagrecer, como é que é? Chama o endócrino. Endócrino. Só que não foi por esse caso, embora eu esteja precisando emagrecer mesmo. E aí, ele me mostrou que eu tenho até que fazer retorno, tá? Exato. Que eu tava com gordura no fígado. Isso. Então era coisa que pode parecer simples, mas é preocupante pela minha vida. Ali eu comecei a entender que a minha vida, a minha rotina tava
estava desorganizada. Isso. E eu tomei alguns medicamentos, as orientações que me passou. Fiz ultrassom, inclusive foi lá mesmo. Eu fiquei assim, gente do céu, ele vai me dar ultrassom pra fazer, eu tenho que ir a algum lugar. Falando nisso, tem vários tipos de exames lá, né? Isso. Vale a pena falar sobre isso, porque quando eu fiz o atendimento, eu fiquei na expectativa. Vou ter que ir pra algum local, fazer o exame pra voltar, pra esperar. Mas foi tudo lá, super simples. É outro foco da clínica também, né? Outro propósito da clínica. A gente conseguir resolver todas as questões de saúde do nosso paciente lá mesmo. Então, como assim? Ele vai lá, ele vai fazer a consulta, aí precisa fazer exames laboratoriais, né? Biológicos, que é sangue, fezes, urina. Nós temos o laboratório dentro da clínica, onde a gente faz toda a coleta lá mesmo, né? Então, os resultados saem, inclusive, no próprio site da clínica da cidade, de super fácil acesso para o nosso paciente. A gente tem ultrassom dentro da clínica também. E trabalhamos também com alguns exames de imagem, como raio-x, tomografia, ressonância, cintilografia, enfim, né? Densitometria óssea. E, então, o paciente consegue contratar tudo com a gente. E sendo que esses últimos exames que eu falei, exceto o ultrassom, a gente tem clínicas parceiras. Então, com isso a gente consegue um valor diferenciado, né? O paciente, ele contrata tudo na clínica da cidade e a gente já faz o encaminhamento para o parceiro. Ele chega lá, já apresenta a guia de encaminhamento, faz o exame dele e a gente ajuda todo no monitoramento desses exames, né? Então, ele tem a confiança, né? A gente procura parceiros com o mesmo perfil de qualidade da clínica. Então, a gente consegue resolver tudo ali na hora para ele. É muito interessante. Foi outra coisa que me apaixonou na clínica da cidade. E resolve tudo mesmo, né? As pessoas não perdem tempo e acabam saindo de lá. Assim, e hoje em dia o tempo é a briga contra o tempo, corrido, né? Corrido. É muito corrido. Corrido. E aí você falou que nós homens às vezes não nos preocupamos com a prevenção. E aí acho que tem uma desculpa até nisso, né? A vida é muito corrida. Você convive com a dor e vai levando, depois eu vou. Se não for aquela dor que impossibilite você de levantar da cama, principalmente o homem, ele segue a vida e vai deixando pra lá. Isso. Aí quando vem um atendimento completo assim, resolve a vida, né? Que legal. É bacana. E aí assim, eu falo assim muito com as pessoas, né? Em relação a isso que você tá falando, de vida corrida, ou então às vezes a pessoa ela tá buscando alguma coisa, a gente tem eu entendo assim que o orçamento das pessoas às vezes é apertado, né? Então assim, o atendimento às vezes a vida é corrida, às vezes a gente tem compromissos financeiros, né? E às vezes a gente vai protelando um pouco essa questão da saúde. Aí é uma coisa que eu falo assim, gente, converso muito com os pacientes, porque às vezes a gente não para pensar. Então é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para os pacientes quando eu estou ali na recepção, às vezes, né? Porque eu gosto às vezes de estar andando ali, conversar com os pacientes, eu fico assim, quanto custa a sua saúde? Se eu virar para você e falar assim, Pablo, precifica a sua saúde para mim. Você consegue precificar? Não consigo, de fato. Se eu falar assim, olha, vamos supor assim, você está com uma doença muito séria, tem um médico aqui muito bom que vai custar X. Se você for lá, ele vai resolver o seu problema. Senão, vai salvar a sua vida. Vai salvar a sua vida. Você vai dar um jeito, não vai? Ou não? Sem dúvida, vai vender tudo que tem. Então, esse é o nosso intuito, né? Então, assim, a vida da gente não tem valor, a gente não consegue precificar, porque eu falo que é o bem mais precioso, né? A vida da gente é o bem mais precioso. E em alguns momentos, pela correria do dia a dia, né? Porque a gente não para às vezes para pensar, em alguns momentos a gente acaba negligenciando isso, né? Então, por isso que eu falo muito com a equipe lá da clínica, gente, a gente precisa conversar com as pessoas e explicar, porque a vida tá corrida mesmo, e às vezes as pessoas não param para pensar. E valorizar a vida. E valorizar a vida, exatamente. Uma reflexão bacana. É isso.
sabe? É muito interessante. Ó, agora, todo podcast comigo aqui, de frente comigo, né? E mais uma vez eu agradeço você por estar aqui comigo. Pra você que nos assiste aqui também, tá gostando do conteúdo? Falar de saúde é importante, viu? Então não fuja desse assunto, não. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal de frente comigo. Toda semana tem conteúdo novo, tem assuntos diversificados. Então não deixe de se inscrever aqui no canal. Ative as notificações também. É importante que você será sinalizado aí quando tiver novidades, tá? Então, obrigado pela sua audiência até aqui. Para você que ainda continua nos acompanhando, tem muita história pela frente. Eu agora inicio o quadro. Eu sempre faço um quadro aqui, né? E aí não é diferente no seu podcast, né? Sim. Por isso, está no ar o quadro agora com a Clínica da Cidade, Unidade Venda Nova. Consulta rápida. Coloca aí, meu filho. Pois é, aqui no quadro Consulta Rápida com a doutora, não vou chamar a doutora Thaís, não, meu Deus do céu, não é doutora não, a gestora Thaís. Nossa médica, isso. Por várias vezes eu quase chamei ela de doutora aqui. A gestora Thaís, mas você poderia ter doutorado em alguma área, não tem não? Essa área... Não, eu tenho pós-graduação, doutorado não. Então, a pós-graduada Thaís. Isso. Olha, o quadro se chama Consulta Rápida, vai ser como se fosse uma consulta rápida, como acontece lá na clinicidade, rápido, objetivo na condição de agilizar, não de... apressar o povo, não, calma. Entendi. Tá tranquilo. E aí eu vou te fazer algumas perguntas e você precisa me responder de uma forma, assim, rápida no seu tempo. Fica tranquila, tá bom? E aí vamos para a primeira pergunta, que eu separei algumas perguntas aqui e aí acho que você vai gostar muito. Ó, vamos ver. Qual é o exame que ninguém gosta de fazer, mas deveria fazer, Thaís? Pablo, eu não vou poder responder essa pergunta para você. Por quê? Justamente pelo fato de eu não ser médica. Verdade. Né? Então, pelo CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina, é só médico que pode indicar ou falar da importância de determinado exame. Então, por esse motivo, né, eu não posso assim especificar ou indicar um exame específico, né? Tá respondido, então. Tá respondido? Tá respondido. Então tá. Uma frase que você ouve muito dos pacientes ali na clínica. O que eu acho, assim, que é muito legal que a gente escuta lá muito é assim, que eles... Nossa, a gente foi muito bem atendido. Nossa, o médico deixou eu falar. Porque eu acho que como a gente... O intuito é que a gente consiga dar um atendimento de qualidade. Então, aquelas pessoas às vezes vão no SUS, a gente sabe que é um atendimento mais corrido, às vezes, né, a UPA ou né? Médico mais fechado. Mais fechado. Então, assim, é muito paciente para ele atender, a gente entende essa complicação também. Então, às vezes, o paciente não tem a oportunidade de realmente poder conversar com calma e tal. Então, é muito bonitinho, porque eles saem de lá e falam assim, nossa, eu consegui falar, eu consegui conversar com o médico, ele me escutou. Isso, eu acho que isso é muito legal. Isso. Agora, você falou que não pode falar com o médico mais fechado, mas eu posso falar, Xim do céu, meu Deus do céu, tem médico que fala pra você, viu? Tem uma cara fechada, você pergunta, ele não responde, ou responde sim ou não, bem objetivo. É difícil, viu? Nossa senhora, mas vamos mudar de assunto. Agora, presta atenção, consulta marcada às 10 horas. Paciente chega 10h15. Pode ou leva bronca? Leva bronca. Hora certa é hora certa. Hora certa é hora certa. Por quê? A gente pede para chegar sempre com pelo menos 15 minutos de antecedência para a gente poder fazer todo o processo de check-in, recebimento, né? Enfim. E por que leva bronca? Porque já pensou, se todo paciente atrasar 15 minutos... Aí esse atraso vai virar... Uma bola de neve. Uma bola de neve. Lembrando que não leva bronca, não. Aqui é só a resposta aqui, né? Isso, com certeza. O sorriso do atendimento mantém. Continua. Mas infelizmente... Não é legal. Não é legal. Em alguns casos a gente não consegue atender, né? Verdade. Em alguns casos Vamos lá. A gente não médico da ficção da TV, um médico de um filme, de uma novela, tem alguma referência? Eu gosto do Dr. House, aquele Gregory House. Apesar dele ter um temperamento difícil, mas o que eu acho mais interessante nele é que enquanto ele não diagnostica, não descobre o que realmente o paciente tem e cura aquele paciente, ele não desiste. Então eu acho que isso é uma qualidade que todo médico deveria ter. Legal. Né? O que você diria para aquela pessoa que acha que cuidar da saúde é caro demais? É aquela pergunta que eu te fiz, né? Quanto custa a sua saúde, Pablo?
Não tem preço. Não tem preço. Então, eu acho que cuidar da saúde nunca é caro. O caro é a gente não cuidar da saúde. Porque se a gente adoecer e ficar, né, numa situação inválida ou, né, muito debilitado, não conseguir trabalhar, não conseguir, né, cuidar da família, não conseguir produzir, isso é caro. De fato. Não é isso? Exatamente. Se a Clínica da Cidade Unidade Vida Nova fosse uma música, qual seria o estilo? O estilo? Eu acho que seria aquela Como é Grande o Meu Amor por Você. Porque a gente quer realmente entregar o carinho com amor ao paciente. Então, eu acho que aquela música, né? Como é grande o meu amor por você. Eu acho que é isso. A Clínica da Cidade, ela ama os pacientes dela. Que legal. Você canta, Thaís? Você sabe cantar? Eu não canto, não, porque eu sou super desafinada. Toca algum instrumento? Não, meu marido toca. Eu nem tento, porque não vai estar certo. Então, seu talento é gerir negócio, gerir negócios. Gestora. Isso. Seu marido toca instrumento, seu filho é do hipismo e você é administradora. Pronto. Isso. Meu filho tá indo pro ramo de administração também. Tá na escola do Sebrae, tá adorando, tá querendo empreender. Vamos ver, se Deus quiser, vai dar certo. Quantos anos que ele já tem? Ele faz 17 agora. Ó, já tá bem encaminhado aí. Já tá bem encaminhado. No popular já tá velho esse menino, hein? Já tá criado, né? A gente assusta, o menino cresce. E se entrega à idade dos pais, cuidado. Não vamos entrar nesse mérito, não. Um conselho de saúde pra vida toda, pra gente fechar com chave de ouro. Aliás, tem mais uma aqui que eu separei. Tá, um conselho de saúde, trabalhe sempre na prevenção. Eu acho que a prevenção é sempre a melhor opção. Porque aí a gente consegue resolver em tempo hábil, caso apareça algum problema de saúde, enfim. Eu acho que às vezes a gente consegue salvar a nossa vida se a gente estiver na prevenção. De fato. Agora, para fechar, a Clínica da Cidade tem cartão, aquele tipo pago mensal? Não, a gente não trabalha com cartão. Porque o intuito da Clínica da Cidade é cobrar o preço justo por aquilo que o paciente realmente for utilizar. Então, a gente não quer cobrar nada além do que ele utiliza. Então, a gente faz, né, o preço acessível, justo e em cima do que ele realmente vai utilizar. Pronto, simples, objetivo. Simples assim. Esse foi o nosso quadro Consulta Rápida. Joia! Assim, dá uma apertadinha de leve assim, mas deu pra responder certinho. Deu pra responder, tá tranquilo, né? Agora, saindo desse quadro, Thaís, como eu disse e falo pra todo mundo, eu sou cliente da Clínica da Cidade Unidade Venda Nova, e é bem fácil de chegar e tudo mais. Mas eu vejo que ali você criou uma acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção, tem escadinha de fácil acesso. Os idosos, eles têm o hábito de frequentar a Clínica da Cidade? Como é que é o perfil de paciente que vocês têm lá? É muito interessante, porque a gente até tem um estudo em cima disso, né? Então, é muito engraçado, porque o nosso maior público é o feminino. Eu acho que até dentro disso que a gente fala, né? Porque eu acho que a mulher, ela realmente vai mais... Se cuida mais, né? Do que o homem. Mas a gente atende, sim, também muito idoso. A gente tem um público idoso considerável também lá. E as famílias têm se preocupado. Ontem mesmo eu entrevistei uma médica especialista em nutrologia, que ela segmentou atendimento com idosos, né? Achei isso bem interessante. E as famílias têm se preocupado mais com os idosos, segundo ela. E levado, né? E acompanhado. E isso tem acontecido, por exemplo, eu sou filho... como é que tá a saúde da minha mãe? Vou pegar ela aqui e vou levar pra fazer um check-up. Sim. E tem ocorrido isso? É legal isso, né? Tem, essa cultura mudar nas famílias, né? Tem acontecido, sim. É muito interessante. A gente vê, às vezes, realmente, assim, os filhos levando os pais pra se cuidarem. Às vezes, até porque, às vezes, tem alguma debilidade já, uma dificuldade de locomoção. Então, tem acontecido, sim. Isso é muito bacana, né? Porque eu acho que a gente tem que ter esse cuidado mesmo com o idoso, com o nosso pai, com a nossa mãe. Eu falo isso muito com o Miguel. Falou Miguelzinho, meu filho, 9 anos. Ó, filho, eu tô te trazendo médico, tô preocupando com você. Eu espero que você não se esqueça disso, viu? Sim. Porque eu tenho medo danado de ficar velho e ficar abandonado, porque eu só tenho um menino.
Sim. E você também só tem um filho, né? Só um filho. Falei, gente do céu, quem vai me tirar do sol, me colocar pro sol? E se ele estiver ocupado, eu fico preocupado com isso, né? Sim. Então, acho que é uma preocupação que tem mudado e os filhos têm se preocupado mais com isso. Porque a rotina é tão corrida, não que os filhos sejam desleixados, mas, poxa, tá na hora de eu cuidar dos meus pais. E hoje a gente tá vivendo mais, né, Pablo? Assim, a longevidade do ser humano, né, tá aumentando. Então, por consequência, a gente vai acabar, né, atendendo mais idosos mesmo, né, porque é a fase que a gente precisa, talvez, daquele cuidado especial, né, então isso é importante. Que legal. Agora, voltando na parte dos exames que a gente tem. Nós falamos que tem vários tipos de exame, mas tem os exames tradicionais, aqueles que fazem no posto, que as pessoas estão acostumadas a fazer. Tem tudo lá, o laboratório, como é que funciona isso? Tem. A gente tem um laboratório próprio dentro da clínica, onde a gente faz mais de 4.000 tipos de exames. Então, aqueles, né, corriqueiros, hemograma, glicose, colesterol, né, enfim, e muito mais, né, fezes, urina. Então, assim, todos os exames laboratoriais a gente consegue fazer dentro da clínica também. Toxicológico, né, para quem precisa fazer renovação, às vezes, de carteira, principalmente carteira profissional. Agora, tá tendo eles estão estudando que talvez carteira até de pessoa física, né? A nossa carteira de motorista. Eles estão estudando também de exigir o toxicológico para renovação de carteira pessoa física, digamos assim, não só profissional. Olha só, hein? Vai pegar muita gente, hein? Então, todos esses exames a gente consegue fazer lá na clínica, entrega com agilidade, com qualidade e com preço bem acessível, né? Porque a gente quer que a pessoa realmente resolva tudo ali com a gente. E é bom para todo mundo, né? Sim, facilita muito, né? Facilita bastante. Inclusive, quando a gente faz os check-ups, né? Os pacotes de check-up que a gente verdade. tem, Inclusive, tem alguns pacotes, né? A gente tem pacote de check-up ginecológico, o Saúde em Dia, que é aquele pacote, aquele check-up anual que todo mundo deveria fazer, o básico, né? Aí que já tem, né, os exames básicos, consulta com clínico, né? Enfim, ultrassom. Então, o intuito é justamente até esse, né? Que a pessoa vá lá na clínica, faça todos os exames, já pegue o resultado, marca a consulta e já vai para a consulta com os exames. Porque aí o médico a gente consegue deixar a consulta, assim, mais assertiva até, né? Porque o médico já vai estar com o resultado dos exames ali na mão. Então, para fazer um diagnóstico, é até muito mais fácil. Né? Verdade. E a pessoa ganha tempo, ganha agilidade. Aí, Thaís, mas como é que eu sei que esses pacotes, né, que esses exames são os que o médico vão pedir? Todos os pacotes são feitos pelos nossos médicos. Então, já são aqueles exames rotineiros que eles já vão pedir mesmo. Só se der alguma coisa assim, né, algum problema, ou detectar alguma anomalia, né? Que evolui para um novo pedido. Isso, que ele precisa fazer algum outro para confrontar ou para, digamos assim, esmiuçar um pouco mais, né, o problema que deu. Mas a gente, né, mais uma vez, trabalhar na prevenção. Que legal. Agora, assim, ocorre muito da família, por exemplo, e um ente querido vai lá, por exemplo, vai uma mãe fazer um exame qualquer. E aí, consequentemente, a família passa a se tratar na clínica. Por que eu tô perguntando isso? Porque é mais uma cultura. A gente não tem essa cultura de ligar e fazer um atendimento particular. Eu falo assim, dependendo da classe social, vamos dizer assim. E aí a pessoa entende que, olha, é fácil, é acessível, né? O preço é justo. E a família passa a se tratar, isso acontece? Muito. É muito interessante, assim, que às vezes vai uma pessoa, né, primeira vez, né, vamos supor, achou a gente no Google. Isso. Foi. Aí vê que é um ambiente acolhedor, que é um ambiente agradável, né, todos os nossos consultórios têm ar-condicionado, a clínica é toda climatizada, ela é toda desenvolvida com layout para ser agradável para as pessoas, né. O atendimento, que a gente já conversou aqui também, tanto da equipe de recepção, quanto do corpo clínico. O corpo clínico, tudo. Então, eles ficam assim, poxa, realmente eu posso pagar por isso, eu posso ter um atendimento realmente de qualidade. E aí, começa a trazer a família, indica. Então, assim, a gente tem
casos lá, assim, que a família inteira Hoje é cliente. hoje é cliente. Que massa. Né? Isso é muito interessante. E a estrutura é bem completa ali. Assim, eu mostrei no meu vídeo, né? Várias salas, consultórios. Hoje são quantos consultórios da clínica? A gente tem, hoje são 7 consultórios e mais o laboratório. Então, são 8 salas, né? E essas salas possuem muitos equipamentos modernos, Sim. né? Outro dia, também tem a oftalmologista lá também, né? Que eu vi a moça Sim, tratando. a gente tem o oftalmo. O nosso ultrassom, ele é ultrassom de última geração. Ele faz o 3D, 4D, né? Para as grávidas que gostam que querem ver, né, o rostinho do bebê antes de nascer, né? Acho que todo mundo fica querendo ver, bacana. Então, a gente consegue fazer isso lá na clínica. A gente tem, né, na parte ginecológica também, toda a aparelhagem, né, para fazer os exames. Então, nosso laboratório é todo equipado também, né, para fazer os exames. Então, a gente montou né, a clínica da cidade, ela monta uma estrutura que ela realmente a gente consegue atender com qualidade, conforto e segurança, né? Porque eu acho que, até voltando no que você me falou né, se a família volta, eu acho que saúde é muito confiança, né, Pablo? Assim. Exatamente. Me conta uma coisa, então. Então, a partir desse momento que esse paciente vai lá, ele começa a adquirir uma confiança na clínica, vamos dizer assim, né? Isso, porque eu acho que, assim, né, dentro daquilo que a gente estava conversando, né, que você até me perguntou se as famílias voltam, né, se acaba que cuida, né, se cuida lá, eu acho que isso vai muito também da confiança, né, porque eu acho que saúde tem muito a ver com confiança. Eu vou naquele médico porque eu confio que o que ele vai me falar, né, o que ele vai me examinar, vai dar certo, né? Eu confio que aquela clínica vai me entregar realmente o serviço médico que eu preciso, né? Eu tenho certeza que aquela clínica, o diagnóstico ali daqueles exames ali vão sair certinhos. Então, eu falo assim, saúde é muito de confiança mesmo, né? E indicação, por exemplo, se seu filho tiver um problema, né? E eu vou falar assim, por exemplo, uma bronquite. Eu fico assim, nossa, Pablo, tem um médico aqui que vai tratar de bronquite, que é maravilhoso, cuidou do meu filho, ele é excelente, pode ir lá que você vai gostar. Você vai procurar outro médico? Você vai nele? Você vai nele? Vai direto da indicação, né? Porque já existe a confiança da indicação de que aquele médico ali realmente vai resolver o seu problema de saúde. Legal. Então, agora, de onde é a matriz da clínica da cidade? De onde ela vem? Isso, a clínica da cidade, ela surgiu em Campinas, né, há 22 anos atrás, então já tem mais de 20 anos de mercado. Ela é de uma família, né, que quis criar, né, levar essa medicina humanizada com amor, né, para essa população que quer às vezes quer uma consulta, né, um atendimento de qualidade, às vezes não quer ir no SUS, mas não tem condição, às vezes, de pagar uma consulta mais cara, ou um médico, né, mais, né, com uma consulta mais elevada, mas quer um bom atendimento. Então, a Clínica da Cidade surgiu para atender esse público, né, para levar essa medicina humanizada, com carinho, com qualidade, com conforto, que eu acho que todo mundo merece, né? Eu acho que não tem essa de classe social. Eu acho que todo ser humano merece, né? Esse é o intuito da Clínica da Cidade e é o que eu penso também. Sua filosofia de vida. Minha também. filosofia. Eu acho que, por isso também que eu acho que, né, eu fui parar na clínica, eu acho, da cidade. Porque eu acho que, assim, todo mundo merece um atendimento de qualidade na saúde, né? Eu acho que isso é importante. Nós merecemos. Isso. Então, a Clínica da Cidade surgiu com esse propósito. Então, ela surgiu em Campinas, né? E hoje ela já são mais de 50 unidades no Brasil todo.
Que legal, estrutura incrível, né? Isso, é bem bacana. Ó, a gente tá partindo para a reta final do nosso podcast, mas antes, deixa eu fechar aqui, ó, para você que tá nos acompanhando até agora, agradeço sim a sua audiência, mas nós estamos falando com a Thaís, da Clínica da Cidade, Unidade Venda Nova. Eu pedi para colocar a arte aí da Clínica da Cidade, justamente para falar para você que busca consulta acessível, busca consulta de qualidade, quer um atendimento bom. A Clínica da Cidade, Unidade Venda Nova é a nossa indicação aqui, viu? Não é por acaso que ela se tornou patrocinador do nosso podcast, porque ela é referência no mercado e tá aí para você que nos assiste agora. Siga nas redes sociais, acompanhe o trabalho da Clínica da Cidade, Unidade Venda Nova, que fica ali no miolo de Venda Nova. Meu filho, perto da Padre Pedro Pinto, na Rua Santa Cruz, número 51. Tem fácil acesso de ônibus, tem fácil acesso para você que vai de carro. Estacionamento conveniado na porta. Lá o atendimento é completo, baixo custo para você e tem todos os tipos de exames e consultas que você e sua família precisam. Então, tá aí minha indicação, Clínica da Cidade, Unidade de Venda Nova. Thaís, pra gente encerrar, eu queria que você fizesse um desfecho, né? Não, tem boleto, deixa eu beber uma água aqui. Peraí. Eu queria que você fizesse um desfecho aí, falando para as pessoas da importância dos cuidados com a saúde. Claro que você é da Clínica da Cidade, Unidade de Venda Nova, mas mostrando para as pessoas se cuidarem, para que elas entendam de fato que a saúde, como você mesmo falou em vários momentos, que não tem preço, que a saúde é o nosso bem maior e que não podemos perder tempo em cuidar de fato da saúde. Claro, uma clínica de confiança e, claro, uma decisão de cuidar da própria saúde, né? Então, naquela câmera... Vamos lá. Eu acho que falar com as pessoas, a vida é corrida, né? Como a gente já falou aqui, às vezes a gente... vai protelando um pouquinho, né? Poxa, eu tenho que fazer aquela prevenção, eu tenho que fazer meu preventivo, mas daqui a pouco eu marco e não sei o quê, e o mundo tá passando muito rápido, né? Eu falo assim, já tá no meio do ano e outro dia era Réveillon. Então, assim, para que as pessoas realmente parem um pouquinho e se cuidem, né? Às vezes é rapidinho, é uma consulta rápida ali que vai resolver, já vai ver se está tudo bem, se não tiver, o que pode ser feito para resolver. Então, que as pessoas parem e pensem no quão importante a saúde é pra gente, né? Porque é o que eu falei aqui, se a gente não tiver saúde, nada mais importa. A gente não consegue viajar, a gente não consegue ir pra festa, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue ver as redes sociais, né? Aí se tiver doente... às vezes, né, tá no hospital, imagina, tá num CTI. Então, eu acho que se a gente realmente entender a importância da saúde, né, parar um pouquinho para pensar, é legal. Então, busque, assim, a sua clínica de confiança, o seu médico de confiança. Se quiserem ir lá na Clínica da Cidade, vai ser um prazer enorme receber vocês lá, né, com o melhor atendimento possível. Mas parem para pensar um pouquinho no quão importante a saúde é para você. Eu acho que é isso, Pablo. Que legal, gostei. Né? Inclusive, fica a dica, né? Mesmo se não tá ruim da saúde, vai lá conhecer a clínica, passa lá, conheça a unidade. Quem sabe, né, o momento que tiver precisando de se cuidar, tá lá a clínica. Isso. A gente vai estar lá sempre à Gostei dessa ideia pra pessoa entrar e tomar aquele cafezinho. E vai direto pra máquina que tem um cafezinho Tunai lá, tá? E não tem lugar pra colocar moeda, não. Esse cafezinho todo mundo gosta. Às vezes eu vou lá só pra isso, tô brincando. Aí você aperta. Pode a primeira vez eu fiquei assim, meu Deus do céu, onde é que coloca a moeda aqui? Porque eu não tinha moeda, né? A gente não anda com dinheiro. Meu Deus, tô doido de tomar o café. Eu não tomei o café porque eu fiquei procurando onde estava a moeda. Aí depois eu descobri que era só apertar o botãozinho. Mas isso muita gente, Pablo, não foi só com Sério? você. A gente tem muito paciente que às vezes vai lá, porque como a máquina... Isso, é chique, né? Até. É chique. Tem, né, o botãozinho lá, que aí passa... Tem tanto o quadrinho, quanto o expresso, quanto o chá. Tem sempre 3 opções para os nossos pacientes. Eles às vezes ficam assim, tem que pôr moeda. Eu falei, não, gente... A gente aqui quer mimar vocês, o café é pra vocês mesmo. Você podia indicar isso pro povo aqui do podcast? Não é? Aí, ó, indicação. Tem um cafezinho coado na... A máquina é gostosa. Cafezinho coado na meia aqui que eu não tô aguentando mais. Aquilo é muito bom. E eu falo assim, às vezes nessa época de friozinho, né? Aí fica mais gostoso ali. Muito bom. Enquanto você espera a consulta, toma um cafezinho ou um chazinho. Fica mais agradável, né? Como bom mineiro. Faltou só o pão de queijo. Da próxima você coloca lá. Pois é, vamos pensar no pão de queijo. Muito obrigado pela sua participação. Pablo, agradeço demais. Tá, um bate-papo incrível. Acredito que muito enriquecedor para quem nos assistiu até agora. Joia. Muito obrigada. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui
e poder falar um pouquinho mais da medicina acessível, porque hoje existe, né? Eu acho Exato. que bom que estão tendo oportunidades, né, para que todos tenham acesso a uma medicina de qualidade num preço acessível. Isso é importante. Vamos marcar de voltar e você traga aí um clínico geral, de repente a gente consegue tirar muita dúvida do povo. Sim, pode ser. A gente Boa pode ideia. marcar. Vai ser legal. Até a próxima. Obrigada. Ó, pra você que nos Obrigada, acompanhou gente. até agora, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ter ficado até aqui, obrigado por estar conosco sempre aqui nos episódios de Frente Comigo. É uma honra ter você aqui. E se você ainda não é inscrito, mais uma vez eu peço, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, dê seu like para espalhar pro povo que o De Frente Comigo tá bombando. No mais, muito obrigado pela sua audiência, fiquem todos com Deus e se lembrem sempre, viu? Onde Deus passa, nada embaraça. Até a próxima.